Olá, meu nome é Vitória e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Prolabore. Você que é empreendedor, empreendedora, tem dúvidas sobre qual valor retirar, o que que é o Prolabore, como devo fazer, se deve ser fixo, se posso pegar em porcentagem de lucro, fica no vídeo até o final que eu vou estar explicando para vocês. O primeiro passo, antes da gente pensar em Prolabore, é a gente olhar para as finanças pessoais e empresariais e organizar. Como que tá a sua vida pessoal? Como que tá a sua finança pessoal? Porque se tá bagunçado de um lado, acaba abalando do outro. Então, antes de tudo, antes de a gente organizar o Prolabore, definir um valor Prolabore, deve primeiramente separar as suas contas pessoais das suas contas empresariais. Não adianta nada você pegar um valor todo mês, você tá se pagando como sócio ou pagando um valor que seria de um funcionário lá dentro da sua empresa para você, e você tá pagando suas contas pessoais, a escola do seu filho, o aluguel da sua casa, com o dinheiro da empresa. Então, antes de tudo, o primeiro passo, antes de você calcular o seu prolabore, é você definir, você separar o que que é empresarial do que está ligado à sua vida pessoal. Pega os seus últimos 3 meses, senta, organiza, vê todos os gastos que você teve, tanto na vida pessoal, na vida empresarial, separa o que que é da empresa, o que que é pessoal seu, e aí sim a gente vai pensar no prolabore. O Prolabore, não existe uma regrinha clara de tipo assim, tem que ser uma porcentagem do lucro, tem que ser um valor X, tem que ser o valor de um empregado. Existem maneiras que foram criadas, que alguns empreendedores fazem, algumas pessoas seguem, que eu vou estar trazendo aqui para vocês, e aí vocês se adequam na forma que vocês acharem melhor, a forma que vocês acharem viável, porque dentro de cada organização, dentro de cada empresa, cada um sabe do seu momento. Às vezes você está iniciando agora, você tem um emprego fixo, sua empresa está começando a engatinhar, então às vezes você não precisa fazer essa retirada, ou não, ou você não tem um emprego por fora, você não tem outra empresa, seu primeiro negócio, você já está indo, já está sendo a sua única fonte de renda ali. Então, você precisa obrigatoriamente pegar aquele valor. Então, cada um sabe do seu momento, sabe do momento da sua empresa, vai conseguir entender melhor qual que é o valor, como pode administrar e gerir isso dessa forma. Mas, antes de tudo, o principal ponto que eu quero destacar aqui é: nunca una conta pessoal com a conta empresarial. A gente sempre tem que tratar de maneira separada. Então, empresarial, empresarial, pessoal, pessoal. Separe as duas contas. Quando a gente fala em prolabore, um segundo ponto aqui também importante é que acontece muito com muitas empresas. O prolabore ele tem que ser tratado como um valor fixo. Assim como você paga um funcionário todo mês um valor fixo mensalmente, deve ser tratado também de uma forma de um valor fixo para você. Mas tem meses que vende pra caramba, tem um lucro super alto e eu não vou poder pegar esse valor para mim, vou ter que pegar só aquele valor fixo. Bom, aí é um outro tema. Aí entra na parte de PLR, que é a participação de lucro, que aí é onde sim você pode olhar para o seu lucro e pegar uma porcentagem em cima daquele valor. Mas quando a gente fala em prolabore, a gente tem que sempre considerar um valor fixo. E esse valor fixo, ele deve constar sempre no seu plano de contas, no seu DRE, porque é um valor que você tem que considerar mensalmente. É um custo fixo, é uma despesa fixa que você tem que colocar ali, que é aquele valor que você vai pagar para você. Como eu falei anteriormente, entenda o momento que você está. A minha empresa está rodando há um tempo, é a minha única fonte de renda, então eu preciso sim me pagar um prolabore. Ou não, minha empresa está iniciando agora, está começando a engatinhar, eu consigo viver só com a minha outra fonte de renda, vou deixar ela capitalizar um pouquinho mais, vou deixar ela criar um caixa, uma reserva de emergência, e depois eu penso nisso. Vai depender do momento da sua empresa, o valor que você vai especificar, mas deve ser sim um valor fixo. Quando a gente fala de um lucro maior, então a gente trabalha com porcentagem e trabalha com participação de lucro. Mas aí também a parte de PLR, participação de lucro, é um tema que seria para um outro vídeo, que é um pouquinho mais comprido. Quando a gente pensa em PLR, a gente trata ele como uma despesa fixa, que deve estar no nosso plano de contas, que deve obrigatoriamente estar no nosso TRE. O que seria de forma bem simplificada? Então, a gente tem que pegar todo o nosso faturamento, aí a gente tira as despesas,
tira lá os impostos, tira as despesas fixas, despesas variáveis, custos fixos. Então, lá nas despesas fixas, no mesmo campo onde você colocaria suas despesas com RH, suas despesas com o funcionário, você coloca lá aquele valor fixo seu, que seria o valor do seu prolabore. Como eu falei anteriormente, não existe uma regra clara. O que que muitas pessoas fazem, também já escutei alguns estudiosos sobre o tema falar. É, se você está ali atuando no operacional como se fosse um funcionário, você estuda o valor de mercado, você vê qual que é a média que está sendo paga naquela função que você está exercendo e você paga como se você fosse um funcionário. Então, por exemplo, eu estou administrando a empresa, faço a parte ali financeira, eu gastaria uns 2, 3 mil com um administrador. Tudo bem, se a sua empresa ela teria que pagar aquele custo, ela teria condições para pagar aquele funcionário, então você pode se pagar o valor daquele funcionário. Muitas empresas, muitos empreendedores trabalham dessa forma, pagando o que se fosse pagar para um funcionário que você está atuando ali. Outra forma que também eu acho que dá uma visão melhor até para o empreendedor de ver se, será que eu posso tirar mesmo esse valor ou não, é considerando o plano de contas, que é aquela parte, antes de você lançar o seu Prolabore, você destaca todas as suas despesas, tudo que você tem de custo, e aí, antes do lucro, você joga lá o valor do seu Prolabore e você consegue identificar se faz sentido aquele valor, se você consegue jogar um valor um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. Vamos imaginar uma empresa que tem um faturamento de 25 mil. Então, ali é o faturamento bruto, antes de imposto, antes de custo fixo, antes de despesa, antes de tudo. Tem um custo fixo com matéria-prima, tudo que envolve a produção diretamente, um custo fixo de 12 mil. Tem uma despesa fixa de. O que que seria despesa fixa? Aluguel, água e luz. Água e luz entra num tema um pouquinho polêmico, porque pode variar, mas eu ainda considero como uma despesa fixa. Então, o aluguel seria uma despesa fixa, algum sistema que você paga todo mês aquele valor fixo. Então, aquilo que é fixo, aquilo que não varia de acordo com as vendas, que independente se você vendeu mais ou se você vendeu menos, você vai ter que pagar aquele valor. Então, vamos considerar uma despesa fixa de 4 mil, umas despesas variáveis, que é aquilo que varia de acordo com a quantidade que você vende, como uma taxa de maquininha, ou às vezes você paga motoboy, por exemplo, se você faz entrega e você paga motoboy de acordo com a quantidade de entrega, então também seria uma despesa variável. Então vamos considerar uma despesa variável de 2 mil. Aí fica um lucro ainda de 7. Aí você pega esse valor, você compara com todos uns 3 ou 4 meses anteriores e vê se faz sentido, se bate essa mesma fórmula, esse mesmo cálculo com os outros meses, se não foge muito. Porque às vezes você está pegando um mês que a sua sazonalidade de vendas, o seu pico de vendas é alto, e aí deu um lucro maior, sendo que em outros meses não é. Então você faz esse cálculo pensando na sua realidade dentro de uma linha do tempo, então, de um certo tempo. Você não vai pegar só um mês e olhar e falar, não, você pegou o seu principal mês, viu que deu uma margem gigantesca de lucro e você considerou aquilo para o seu prolabore. Não. Pega alguns meses, pega uma linha do tempo lá, uma quantidade de meses, você calcula, faz uma média, vê se bate esses valores. Eu estou dando esse exemplo, mas você pode pegar esse mesmo exemplo, aplique em pelo menos 3 meses assim e vê se fica se varia muito ou se faz mais ou menos sentido. Então, considerando esse lucro de 7 mil, você foi lá, pegou alguns meses, viu que fez sentido, que manteve mais ou menos aquele lucro, você aplica o seu Prolabore. Então, eu tenho um lucro de 7 mil todo mês, eu faço parte de um administrador aqui, eu trabalho na empresa, ou não, a minha empresa roda sozinha, eu tenho outro fixo, vai depender, igual eu falei, vai depender do momento da sua empresa. Mas vamos considerar que você avaliando todo o seu trabalho, todo o seu esforço, ou você avaliando a sua empresa, você pegou e colocou, estipulou um prolabore lá de 3 mil reais. Então, ok, estipulou o valor de 3 mil reais, é aquele valor que você vai se pagar todos os meses. É claro que você não precisa passar a eternidade da vida pagando aquilo. Vamos supor que dali um ano sua empresa melhorou, o seu lucro não está mais aquele, seu lucro já é outro, você conseguiu uma quantidade, uma cartela maior de clientes, você consegue se pagar mais, então aí você pode ir aumentando o seu valor. A única coisa que eu quero que fixe aqui na sua cabeça é que precisa ser um valor fixo. Não é de acordo com o lucro da sua empresa. Quando a gente considera o lucro, a porcentagem em cima de lucro, a gente já não está falando mais de prolabore. E sim, a gente está falando sobre participação de resultados, participação
de lucros. E o vídeo de hoje eu quis explicar um pouquinho sobre o Prolabore. Então, voltando, recapitulando. Então, primeiro a gente separa. Se a sua finança pessoal está junto com a sua empresarial, já está começando errado. Então, separa o seu pessoal do seu empresarial, organiza a sua vida aí, organiza o seu pessoal, organiza o seu empresarial. Às vezes acontece do quê? A pessoa tá lá, chega final do mês, fala que não deu lucro nenhum, mas aí você vai olhar no extrato bancário do banco, tem aluguel da pessoa pago ali, tem escola do filho, então coisas que são da vida pessoal sendo pagas na empresa. Então, é uma forma de você organizar e você conseguir ter uma visão melhor até da sua empresa. Você consegue, você organizando a sua vida pessoal, da sua vida empresarial, você consegue até identificar qual que é o lucro, qual que é a margem, como que está sendo, onde você está tendo mais despesa, o que que você precisa melhorar. Você consegue ampliar a sua visão. Então, o primeiro passo é separar as suas finanças pessoais das suas finanças empresariais. O segundo passo é você tratar como uma despesa fixa mensal. Então, aquele valor, você estipulou 3.000 na conta que eu fiz aqui. Então, vai ser aquele valor todo mês. Ah, mas a minha empresa melhorou. Aí você estuda novamente e você aplica outro valor que também vai ser fixo mensalmente. Valor variável a gente vai considerar para PLR. E aí você também tem que entender o momento que a sua empresa está. Então, se você está começando agora, está assistindo esse vídeo, abriu uma empresa há 1, 2 meses, você tem outro negócio, você consegue lidar com as suas finanças pessoais, com a sua outra renda, você não precisa tirar da empresa, você quer capitalizar um pouquinho mais a sua empresa, você segura um pouquinho, espera alguns meses. Mas assim, uma coisa que eu indico é, a sua empresa, ela precisa te pagar também. Então, depois de um tempo, se você vê que a empresa não está conseguindo nem pagar o seu prolabore, se você não consegue pagar um funcionário ali, então a empresa não está dando lucro, a sua empresa não está dando resultado. Mas de início, se você vendo que, olha, no momento eu quero capitalizar um pouquinho, vou deixar uma reserva de emergência, não vou tirar, tudo bem, é o momento da empresa. É o seu momento e é o momento da empresa. Então você precisa entender o momento de cada um. E como eu falei, não tem uma regrinha clara. A melhor regrinha que eu vejo, assim, que dá para você considerar e você ter uma visão mais clara é essa conta que eu fiz para vocês. Pegando faturamento, você vendo realmente o que entra, o que sai, para você poder pegar um valor que não esteja muito fora da casinha e que não vai te prejudicar. Não confunda Prolabore com participação de lucro. Deixe sempre organizado, deixe sempre separado as suas finanças pessoais das suas finanças empresariais. E você deve sim se pagar, você deve sim ter um prolabore, se você é o dono da empresa, ou se você trabalha ali naquela empresa, aliás, você criou aquele negócio para poder ter uma renda para você. Ninguém cria porque, quero, meu sonho é ver isso desenvolvendo. Não, você quer ter um dinheirinho ali todo mês. Então, assim, é um direito seu e também um dever seu. Então, se você gostou desse vídeo, se ficou alguma dúvida, se vocês acham que tem que trazer mais algum tema específico, vocês deixam aqui no comentário sobre participação de lucro também, que é um teminho um pouco mais extenso, porque aí entra a parte de quanto em quanto tempo que eu devo tirar, quando eu devo tirar, se eu devo esperar ter um caixa, reserva de emergência. Então, deixem aqui nos comentários e até o próximo vídeo.